Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. A notícia que circula nos bastidores do futebol brasileiro está dando o que falar e promete abalar estruturas no Corinthians. Ronaldo Nazário, o fenômeno que marcou época nos maiores clubes do mundo, estaria assumindo as dívidas do clube alvinegro, em uma movimentação que poderia transformar completamente a gestão e o futuro do Timão. Fontes próximas à diretoria afirmam que o ex-jogador está estudando formas de injetar recursos próprios para aliviar o peso financeiro que tem comprometido o desempenho do clube nos últimos anos. O rumor, que começou como um sussurro nos corredores do Parque São Jorge, rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerando debates acalorados entre torcedores, jornalistas e comentaristas esportivos. A especulação principal é que Ronaldo, além de investir dinheiro, poderia também assumir um papel estratégico na administração do futebol, trazendo experiência internacional e visão de mercado, algo que muitos consideram fundamental para recolocar o Corinthians em posição de protagonismo no cenário nacional e até continental. A possibilidade de ver um ídolo da magnitude de Ronaldo assumindo riscos financeiros pessoais pelo clube é algo inédito e, se confirmado, promete mudar completamente a narrativa sobre o envolvimento de ex-jogadores em gestões de grandes equipes, abrindo um precedente para outras estrelas que sempre demonstraram carinho pelo clube que defenderam. As conversas sobre a iniciativa teriam começado de forma discreta, com reuniões confidenciais entre Ronaldo e membros do Conselho do Corinthians, focando em estratégias para equilibrar o caixa e renegociar dívidas que vêm se acumulando há anos. O fenômeno, que construiu uma carreira sólida dentro e fora das quatro linhas, parece disposto a colocar seu nome em jogo mais uma vez. Desta vez, no campo administrativo, assumindo responsabilidades que vão além do futebol. Analistas financeiros e esportivos especulam que, caso a operação se concretize, o impacto não será apenas no aspecto financeiro, mas também no moral da equipe e da torcida, que veem no ex-atacante uma figura carismática, capaz de unir paixão e competência. Há rumores de que o próprio Ronaldo estaria interessado em modernizar a estrutura do clube, trazendo consultorias internacionais, planejamento estratégico e até mesmo um olhar mais atento para as categorias de base, onde muitos talentos promissores poderiam se transformar em ativos capazes de gerar receita e fortalecer o time. O envolvimento de uma personalidade tão midiática quanto Ronaldo traria também um efeito indireto nos patrocínios e parcerias, algo que a diretoria do Corinthians sempre buscou fortalecer e que poderia finalmente colocar o clube em pé de igualdade com gigantes brasileiros e sul-americanos. Além disso, especula-se que a entrada de Ronaldo não se limitaria apenas ao aporte financeiro, mas também envolveria uma espécie de consultoria permanente, com participação ativa em decisões de contratação e planejamento de elenco. A possibilidade de contar com alguém que já viveu a pressão de jogar nos maiores palcos do futebol mundial e que entende a importância da gestão de imagem é vista por especialistas como uma oportunidade rara para qualquer clube. Torcedores mais céticos questionam se o investimento pessoal de Ronaldo seria suficiente para resolver os problemas estruturais do Corinthians. Lembrando que dívidas históricas e má administração não se resolvem apenas com capital. Entretanto,
O simples fato de o fenômeno demonstrar interesse em assumir responsabilidades financeiras pelo clube é visto como um gesto simbólico de grande peso, capaz de reacender a paixão da torcida e atrair a atenção de investidores que, até então, estavam reticentes em se aproximar da instituição. A especulação gira em torno de como essa movimentação poderia influenciar diretamente a performance dentro de campo, seja através de contratações estratégicas, melhoria da infraestrutura ou incentivo à base, criando um efeito multiplicador que poderia durar anos. O rumor também levanta questões sobre o papel da diretoria atual, que precisaria se adaptar a um cenário em que um ex-jogador de renome passa a ter voz ativa em decisões cruciais. Essa mudança poderia gerar tensões internas, mas também trazer um frescor na gestão, algo que o Corinthians parece buscar há tempos. Analistas esportivos apontam que a participação de Ronaldo poderia se tornar um divisor de águas, com o clube potencialmente voltando a brigar em igualdade com rivais de grande expressão, tanto em competições nacionais quanto continentais. A movimentação também reacende debates sobre a responsabilidade social e financeira de ídolos do esporte, levantando a discussão sobre até que ponto ex-jogadores podem ou devem se envolver na manutenção e sustentabilidade de clubes pelos quais nutriram paixão ao longo da carreira. Em um cenário hipotético, a influência de Ronaldo poderia ser determinante não apenas para equilibrar finanças, mas para mudar a cultura de gestão, profissionalizando processos e introduzindo práticas que há muito tempo são adotadas em clubes europeus de elite. As reações da torcida, embora ainda baseadas em rumores, já são intensas, com grande expectativa sobre como seria ver Ronaldo presente de forma ativa no cotidiano do clube, participando de reuniões, definindo estratégias e até mesmo influenciando decisões de marketing e comunicação. A mídia esportiva já especula sobre a possibilidade de campanhas promocionais envolvendo o fenômeno, que poderiam gerar receita extra e fortalecer a imagem do Corinthians no mercado global. O efeito psicológico sobre os jogadores também é um ponto de discussão. Ter alguém do calibre de Ronaldo próximo à equipe poderia aumentar motivação e responsabilidade, criando um ambiente mais competitivo e profissional. Essa combinação de fatores faz com que o rumor seja encarado por muitos como um possível ponto de virada para o clube, algo que poderia finalmente colocar o Corinthians em um patamar de maior estabilidade e ambição, sem depender exclusivamente de resultados imediatos dentro de campo. Apesar de tudo ainda não passar de especulação, o simples boato de que Ronaldo poderia assumir dívidas pessoais pelo clube já provoca reações em diferentes frentes. Torcedores divididos entre ceticismo e esperança, analistas financeiros medindo riscos e oportunidades, e a imprensa esportiva acompanhando cada movimentação com atenção máxima. A narrativa é sedutora. Um ídolo retorna para salvar o clube do caos financeiro, usando não apenas dinheiro, mas experiência, carisma e visão estratégica. A dúvida que permanece é sobre a viabilidade dessa operação. Será que Ronaldo realmente assumiria tamanho risco? Ou se trata apenas de um boato alimentado pela mídia e redes sociais? Seja qual for a resposta, a especulação já cumpriu seu papel de gerar repercussão, reacender debates e colocar o Corinthians novamente em evidência, mostrando que, mesmo rumores envolvendo nomes de peso, podem transformar completamente o cenário esportivo e financeiro de um clube histórico. Caso Ronaldo realmente assuma as dívidas do Corinthians, o impacto imediato poderia ser sentido diretamente no elenco,
que nos últimos anos enfrentou instabilidade e dificuldades para competir de igual para igual com rivais nacionais. Jogadores experientes e jovens promessas poderiam se sentir mais seguros em permanecer no clube, sabendo que há uma gestão com respaldo financeiro e estratégico capaz de honrar compromissos salariais e investir em melhorias. Rumores indicam que Ronaldo não se limitaria apenas a equilibrar as contas, mas buscaria uma reestruturação completa do time, priorizando o planejamento de longo prazo, contratações inteligentes e valorização da base. A torcida, que há tempos sofre com incertezas e crises administrativas, poderia finalmente ter motivos para acreditar em um futuro mais sólido, com a possibilidade de ver o clube disputar competições internacionais com regularidade e até sonhar com títulos novamente. As especulações também sugerem que Ronaldo poderia atuar como uma espécie de mentor para os atletas, compartilhando experiência de carreira e visão tática, algo que poderia transformar o ambiente dentro do vestiário, aumentar motivação e criar um clima de responsabilidade e ambição que há muito se buscava no Corinthians. Outra frente de especulação envolve o marketing e as parcerias comerciais. Com a imagem de Ronaldo atrelada ao clube de forma mais direta, o Corinthians poderia se tornar um alvo preferencial de grandes patrocinadores nacionais e internacionais, além de potencializar a venda de produtos oficiais. Imagina-se campanhas envolvendo o fenômeno em ações promocionais, visitas a patrocinadores, presença em eventos globais e engajamento digital massivo, algo que aumentaria a receita de maneira significativa. Especialistas acreditam que essa movimentação poderia colocar o Corinthians em um patamar financeiro e de visibilidade que rivalizaria com clubes europeus de médio porte, criando novas oportunidades de investimento e consolidando o clube como uma marca forte no cenário mundial. A possibilidade de transformar o clube em referência de gestão, marketing e futebol competitivo é um dos aspectos mais comentados nos bastidores, reforçando a ideia de que, mesmo que ainda não haja confirmação, a simples especulação já mexe com todos os setores envolvidos na vida do Corinthians. No campo esportivo, os rumores indicam que Ronaldo poderia influenciar diretamente contratações estratégicas, tanto de jogadores em início de carreira quanto de atletas experientes, capazes de elevar o nível do time. A especulação mais quente é que ele estaria interessado em criar um elenco equilibrado, que combine juventude e experiência, e que consiga competir de forma consistente em campeonatos nacionais e continentais. A ideia de um planejamento de longo prazo, algo pouco explorado no futebol brasileiro tradicional, poderia marcar uma era de estabilidade e crescimento sustentável, onde resultados dentro de campo se alinhariam com objetivos financeiros e administrativos. Especialistas apontam que o efeito psicológico sobre o time seria profundo. Ter um ídolo mundial assumindo responsabilidades pelo clube poderia aumentar comprometimento, profissionalismo e ambição, criando um ambiente mais competitivo e preparado para lidar com a pressão de grandes decisões e jogos cruciais. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando, outro ponto de especulação envolve a relação com a diretoria atual. Alguns analistas indicam que a entrada de Ronaldo poderia gerar tensões internas, especialmente se houver divergências sobre decisões estratégicas e prioridades financeiras. Por outro lado,
Há quem defenda que a presença do fenômeno traria um frescor e uma visão externa que o clube precisa há anos, ajudando a profissionalizar processos e implementar práticas de gestão mais eficientes. A ideia é que, com Ronaldo envolvido, o Corinthians poderia finalmente sair do ciclo de crises recorrentes, dívidas acumuladas e instabilidade administrativa, alcançando uma gestão mais moderna e próxima do que se vê em clubes de elite europeus. A especulação ainda menciona que a participação ativa de Ronaldo poderia transformar o clube em um modelo de governança, algo raro no cenário brasileiro, e servir como exemplo para outras equipes que enfrentam problemas semelhantes. No aspecto financeiro, analistas especulam sobre o efeito de longo prazo da intervenção de Ronaldo. A redução de dívidas poderia liberar recursos para investimentos em infraestrutura, centros de treinamento, tecnologia esportiva e desenvolvimento de jovens talentos. O fenômeno poderia ainda abrir portas para novos parceiros estratégicos, investidores internacionais e até mesmo acordos de merchandising global. A ideia de um ex-jogador assumindo riscos financeiros pessoais pelo clube é inédita e, se concretizada, mudaria a percepção do mercado sobre o Corinthians, tornando-o mais atrativo e competitivo. Alguns especialistas chegam a afirmar que essa movimentação poderia criar um efeito cascata positivo, influenciando outros ex-atletas a se envolverem na administração de clubes, mostrando que paixão, responsabilidade e visão de longo prazo podem caminhar juntos no futebol moderno. Por fim, as especulações sobre Ronaldo e o Corinthians tocam também a torcida, que já se mostra dividida entre entusiasmo e ceticismo. Há quem veja a iniciativa como um ato heróico, capaz de salvar o clube de crises e devolver orgulho à fiel, enquanto outros questionam a viabilidade de um investimento pessoal tão alto e o risco envolvido. Independentemente da confirmação, a notícia já cumpriu seu papel de gerar debate, expectativa e repercussão nacional, mostrando que o nome de Ronaldo continua sendo capaz de movimentar não apenas os torcedores, mas todo o mercado esportivo, financeiro e midiático em torno do Corinthians. A especulação sobre a entrada do fenômeno no clube revela que, mesmo décadas após sua aposentadoria, seu impacto no futebol brasileiro permanece enorme e sua possível participação administrativa poderia marcar o início de uma nova era, cheia de desafios, oportunidades e histórias para contar. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!